Sejam bem-vindos, eu me chamo Camila Antoniazzi e hoje eu quero falar sobre um assunto que todos nós vamos passar em algum momento. A perda de alguém que amamos, o falecimento de alguém próximo, e é uma situação muito difícil. E eu me vi esses dias tentando explicar para os meus filhos o motivo pelo qual uma criança de seus 4 aninhos, eu não sei exatamente a idade que a criança estava, o porquê que a pessoa tinha morrido, o porquê que a criança tinha morrido. Mãe, por que Deus deixou? Mas por que Deus deixou? Em meio àquelas perguntas, o Senhor nos trouxe uma resposta que eu quero compartilhar com você. Mas antes de falar a resposta, quero te apresentar a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, principalmente em momentos assim, que a gente tem que explicar o inexplicável, mas Deus tem uma explicação, a palavra dele tem. Eu quero começar aqui lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa onde há alegria. Vou parar por aqui. Ninguém quer estar na casa do luto, mas esses dias eu estava na casa do luto no momento de despedida de uma criança e é muito difícil, gente, é muita gente sofrendo. E nesse momento o Senhor me disse, que naquele momento ali todos estão aprendendo, principalmente sobre a brevidade da vida e que aquela pessoa que está, digamos, no caixão só está nos antecedendo. Nós também vamos passar por esse momento. E é importante estarmos conscientes disso, vendo que a nossa eternidade é definida enquanto estamos aqui vivos. E uma criança, ela é inocente, ela morre e ela já volta para o Senhor. Apesar de ser pecadora, ela ainda não tem entendimento e ela não tem como escolher a Cristo. Então, todas as crianças, eu creio que quando morrem já estão com o Senhor Jesus. Mas nós adultos devemos, enquanto vivos, escolher a salvação em Cristo Jesus para a vida eterna. E aqueles que não fizeram isso, que não conseguiram fazer, eu não estou aqui para dizer onde estão, Deus o sabe, mas a palavra diz que nós devemos anunciar a Cristo a nossa salvação para que venhamos a ter a vida eterna. Então, num momento difícil, vamos refletir sobre a vida. E é sempre bom lembrar de que precisamos do Senhor Jesus. Mas e quando faltam respostas, E quando acontecem tragédias? Porque foi uma tragédia, foi um acidente que levou a vida dessa criança. E não vou aqui ficar falando porque eu tenho muitos conhecidos que de repente até encaminhem o vídeo, enfim, eu não quero ficar aqui tocando nesse assunto tão doloroso, mas foi um acidente. E daí o Senhor me lembrou uma palavra que eu quero aqui compartilhar com você, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 4, aqui são as palavras de Jesus Cristo falando acerca de uma tragédia que havia acontecido. E diz assim, a partir do versículo 4, tá? Lucas 13, a partir do versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui o Senhor estava falando já sobre a eternidade. Aconteceu um acidente lá, e como sempre acontece, gente, quando acontece uma tragédia, as pessoas querem culpar alguém ou culpar algo, ou por que Deus fez aquilo com aquela pessoa. E aqui Jesus está dizendo que não, que aquela torre caiu, foi um acidente, e não é porque aquelas pessoas estavam lá, estavam passando por aquilo, é porque elas tinham mais pecado do que todos os outros habitantes, do que todas as outras pessoas. Situações ruins vão acontecer, porque essa terra onde nós habitamos, de acordo com a palavra, ela jaz no maligno. Ela está perdida. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para a salvação. Para nós sermos salvos, só que a salvação inclui a eternidade, a nova Jerusalém, o novo tempo. Então aqui nós começamos a viver o reino de Deus, mas o cumprimento de todas as coisas é quando nós estivermos na presença do Senhor, quando Ele cumprir a sua volta e todos os acontecimentos que ainda precisam acontecer. Estamos vivendo ainda esse tempo. E o que eu quero te dizer?
é que quando acontecem tragédias, não é porque aquela pessoa estava em pecado ou fez algo errado, não. É claro que há situações, circunstâncias que são consequências das nossas ações, mas pecadores todos somos. E o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós enfrentaríamos situações difíceis, tribulações, mas para nós termos bom ânimo. Então, ser cristão ou não nos livra, não livra nenhuma pessoa de situações difíceis que vão passar. A diferença é que aqueles que creem em Jesus, que o receberam como Senhor e Salvador, eles têm o Espírito Santo para passar por essas situações. E sim, nessa terra faremos despedidas difíceis, teremos situações sem explicação, mas na eternidade vamos compreender todas as coisas. E eu creio que quando nós chegarmos lá, ainda que nós tenhamos muitas perguntas a fazer chegando lá, nenhuma pergunta vai precisar ser respondida, porque nós compreenderemos todas as coisas. É aquilo que a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, precisa confiar nessa palavra de que o que o Senhor tem preparado é incrível, é maravilhoso. Mas sim, aqui nessa terra, se Jesus não voltar, todos nós vamos enfrentar a morte de uma forma ou outra. E tudo continua dentro do propósito do Senhor, porque Ele sabe o tempo que cada um de nós tem aqui. Assim diz a palavra dEle. E para aqueles que perdem alguém, eu tenho um versículo ainda para compartilhar com você, mas eu quero te dizer a resposta que o Senhor nos deu acerca da situação inexplicável. Estava eu dentro do carro com a minha filha de 12 anos e meu filho de 7. E a minha filha começou porque a criança era conhecida deles, né? Nós participávamos de um grupo da igreja chamado Amigos de Cristo e ele ia lá quando era menorzinho. E a minha filha: mas mãe, por que Deus permitiu acontecer isso, mãe? Ele é uma criança, ele é só uma criança. E quantos de nós, né, nos perguntamos quando acontecem coisas terríveis? Mas a pessoa era tão nova, a pessoa era tão jovem. Quando ainda morre alguém que tem mais idade, a gente se consola de forma mais fácil, porque o tempo vai nos tirar daqui. Mas quando é jovem é muito difícil compreender. E eu quero te lembrar que Deus sabe bem o que cada um de nós sente, porque Ele viu Jesus Cristo, com 33 anos de idade, entregar-se naquela cruz, um homem jovem. E eu comecei a explicar, explicando o inexplicável. E eu comecei: Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito, o tempo dele de vida que se findou, ele veio por um propósito e acabou o tempo dele. Deus sabe de todas as coisas, precisamos confiar no Senhor. E eu tentando explicar ali da melhor forma possível, o que é tão difícil de eu mesma entender, porque tudo que eu falo e compartilho aqui são situações de muito questionamento, e se hoje eu consegui falar sobre esse assunto assim de forma tão simples para alguns, é porque muito já me perguntei sobre muitas coisas. E de repente o meu filho de 7 anos diz assim: Isabela, Deus quis recolher ele, Isabela. É isso. E gente, é tão simples essa frase, mas eu em momento algum cogitei em falar essa palavra, recolher ele. E é algo que ele não está acostumado a ouvir, porque nós não passamos por situações assim com pessoas próximas, então ele não está acostumado a ouvir esse jeito de falar. Creio que o Espírito Santo usou ele ali. Deus quis recolher ele. Quero te lembrar que nós fomos criados por Deus, todos nós. E Ele colocou um espírito em nós. E quando Ele decide nos recolher, o nosso espírito volta para Deus, assim diz a palavra, e o nosso corpo volta para o pó. E quão difícil é ver o momento em que o corpo vai voltar para o pó, no momento em que vamos enterrar aquela pessoa que amamos. Mas o nosso espírito volta para Deus, o Senhor recolhe. Os seus o Senhor recolhe. O Senhor tomou de volta aquilo que Ele fez e que Ele entregou aqui por um tempo para abençoar e alegrar, mas chega um momento em que Deus decide, por algum motivo, algum propósito, que nós não vamos conseguir compreender. E é isso, Deus quis recolher. E aqui eu devo estar falando para algumas pessoas que de repente estão há anos sofrendo, enfrentando luto, tentando entender e compreender.
Confie mais no Senhor sem tantos questionamentos. Aceite a palavra que é tão simples e que nos fala de forma tão clara o que Deus faz conosco. Ele nos recolhe, Ele nos leva. A palavra diz que há um tempo para todas as coisas, há tempo, de estarmos vivos e há tempo de voltarmos para o céu. E mais importante de tudo é nós ver como está o nosso coração. Se o Senhor nos chamasse hoje, nos recolhesse hoje, você tem vivido uma vida de acordo com o que a palavra de Deus te ensina? Você crê que Cristo é o teu Salvador? Tem vivido com Ele sendo o teu Senhor? Porque Ele é Senhor e Salvador. Muitos o têm como Salvador, mas não o têm como Senhor. E Ele deve ser Senhor, aquele que governa sobre a nossa vida. Então é um momento de refletir sobre isso. E eu quero compartilhar aqui uma palavra para aqueles que estão sofrendo, que estão no luto. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: E escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Palavras de Jesus aqui, Apocalipse, João viu e anotou tudo o que viu o Senhor falando. E essas são as palavras que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O tempo de choro, de tristeza vai passar. Confie no Senhor de todo o teu coração e em tempos de tristeza, busque-o com mais intensidade, porque Ele é aquele que pode consolar. O Espírito Santo é consolador, aquele que consola a dor. Amém? Se essa palavra te abençoou, não esquece de deixar o like e compartilha com essa pessoa que vem na sua mente. Pode ser uma palavra que vai consolar, encorajar, tirar a pessoa de um vale escuro e ligar uma luz, lembrando de que a vida dela continua e que ela precisa seguir, precisa continuar, porque Deus ainda tem um plano para a vida dela. Amém?